gostaria de mostrar para vocês um trabalho, algo bem prático, que foi feito num condomínio, na entrada desse condomínio, dentro da harmonização de ambientes, dentro do Feng Shui, dentro da Cabala. Quando nós estamos falando sobre equilíbrio, sobre balanço, além de estar com a energia fluindo, sem bloqueios, algo que é muito importante, talvez fundamental, é fazer com que a energia entre e fique dentro desse ambiente. Então nós precisamos sempre convidar a energia para que ela possa fluir, para que ela possa entrar, fazer parte desse ambiente. E esse foi o trabalho feito no hall de entrada e na garagem, na entrada dessa garagem desse condomínio, que ele é em São Paulo, são 2 torres, e ele tinha a entrada de visitantes dele como a mesma entrada da entrada de serviço. Depois do trabalho, vocês vão ver a diferença entre a situação que era a situação original e como todos ganharam com esse acréscimo de acabamentos, acréscimo de elementos que enriqueceram muito, convidando para que as pessoas entrassem dentro desse ambiente, e não só as pessoas, a energia também, porque é a consciência das pessoas que faz com que esse fluxo energético entre. Eu vou mostrar aqui para vocês o trabalho que eu apresentei quando tive com o conselho do condomínio, mostrando como ficaria esse projeto. Daqui a pouquinho nós vamos estar apresentando aqui no vídeo exatamente como ficou, e eu vou estar explicando para vocês cada uma das partes desse projeto, tá bom? Então vem comigo. Eu gostaria de apresentar alguns detalhes para vocês. Aqui eu estou apresentando exatamente a entrada dessa garagem. Existe uma ala de visitantes, e quando os moradores entram dentro da garagem, eles estão passando por essa área que liga as 2 torres do condomínio, e que originalmente era feita de floreiras. Só que como essas floreiras não têm a presença direta de luz, de luminosidade do sol, nunca nada crescia aqui. Então existia nessas floreiras somente terra e pedras. Essas paredes foram revestidas com essa cerâmica 3D que é esse tridimensional, esse relevo que dá esse movimento. Então, antes existia menos privacidade, quer dizer, menos proteção, e além disso a pessoa entrava e estava dando com a sua primeira vista com esse paredão. Vamos abrir aqui para aparecer com mais detalhes. Esse aqui é o revestimento que faz todo esse movimento. O piso que existia na passagem de ligação entre esses 2 prédios, essas 2 torres, ele era o mesmo piso do centro da garagem, mas ele foi transformado numa pedra, num revestimento nobre que convida o caminho, como se ele já desse uma indicação de onde a gente deve caminhar para chegar até a entrada do elevador, da entrada social, e a floreira. Então eu mudei o formato dela para que ela estivesse adequada com essa parte de cima que está espelhada, onde a gente tem a luz natural. Então isso favorece o crescimento das plantas que forem ser plantadas aqui. Ficou lindo, vocês vão ver já já. E as paredes todas foram trabalhadas com iluminação, que também convida a seguir o caminho, além de uma iluminação que foi colocada nesse forro,
que foi criado um forro de gesso para receber essa iluminação que pontua exatamente a passagem, e além disso, ele faz uma cobertura em toda a fiação, aquela parte hidráulica que existia na garagem. Então, ao entrar nesta garagem, a gente está vendo, aqui é do outro lado, a gente vê uma passagem muito nobre que acaba levando para os dois elevadores. Vamos ver pessoalmente? A planta que eu escolhi para colocar aqui é a espadinha de São Jorge, que ela é uma planta, uma vegetação que não precisa de muita iluminação. Ela pode ser usada em ambientes de pouca iluminação e tem um cuidado que não requer grandes investimentos, e o melhor de tudo, energeticamente, ela absorve toda energia negativa, ela traz proteção, e é exatamente isso que está sendo colocado na entrada de cada uma dessas torres. Logo no fim, fazendo então o fechamento nessa parede, esse revestimento. A ideia aqui é convidar a energia para entrar, traçar o caminho que essa energia precisa fazer. Se a gente pensar de forma muito prática, hoje em dia, todas as construtoras, em primeiro lugar, estão colocando o seu foco para que o seu empreendimento seja muito comercial e valorizado, estão investindo no hall de entrada. E é exatamente isso que está sendo feito aqui. É o reconhecimento de forma prática que, energeticamente, nós temos que trabalhar essa energia para que ela entre e ela fique, porque uma vez que as pessoas se sintam convidadas a entrar, elas também vão ser convidadas a querer estar nesse lugar. A iluminação é um detalhe importantíssimo para marcar o caminho dos visitantes dentro de uma residência, dentro de um condomínio, dentro de uma área comercial. É muito importante que você use essa ferramenta para incorporar força dentro dessa vontade de convidar a energia para entrar. A iluminação, pontuando o piso, conforme vocês estão vendo aqui, ela faz com que a pessoa, com que o visitante saiba qual é o caminho que ele precisa seguir, inclusive não só por essa marcação no piso, mas aqui, como eu tinha um pé direito que era baixo, quando a gente coloca então esses rasgos de iluminação dentro da parede, ao invés da gente ter esse longo corredor, que também, falando energeticamente, dentro do Feng Shui, ele não é algo positivo, nós precisamos ainda continuar chamando essa energia para ela entrar, e essas linhas de luz na própria parede, em alturas diferentes, também trazem esse movimento. Então, desde a entrada até a entrada do hall dos elevadores, tudo foi estudado para que esse caminho convidasse o visitante a entrar dentro do condomínio.
este é o hall de entrada desse condomínio, que também foi atualizado. A ideia principal aqui era valorizar esse pé direito. A gente tem aqui um pé direito triplo, ele é muito alto, e ele quase não tinha nenhum detalhe, nenhum mobiliário. Aqui também eu fiz um forro de gesso rebaixado para receber uma iluminação de efeito. As paredes, essa parede que tem logo aqui no lado da entrada, trabalhando com esses espelhos, para que não parecesse um paredão vazio. A gente entende que dentro de um condomínio nós precisamos usar os detalhes fazendo efeito, e por outro lado nós também temos que pensar em custos, porque afinal um condomínio, a verba de um condomínio é algo que normalmente ele precisa ser muito estudado até que todas as pessoas do conselho resolvam aceitar fazer esses benefícios no prédio e no condomínio, e foi pensando nisso que cada um desses detalhes foi imaginado e idealizado. Eu tenho aqui desse lado também um mobiliário, que ele é todo aberto. Eu não tenho aqui nenhum dos móveis de costas para quem está entrando. Isso faz toda a diferença entre a harmonização de ambiente, sempre deixar os ambientes abertos para chamar e dar peso, ocupando esse vão. A gente tem aqui um lustre de cristal que está sendo, agora ele está aceso, e ele é realmente uma presença marcante que traz, né, um aspecto, uma sensação de prosperidade, de sucesso. As cores aqui também foram pensadas em continuar nessa continuidade, usando esse mesmo tom nas paredes, nos tapetes, nos móveis. Nós temos ali no canto também um espelho, que também ele está trabalhando de forma a atrair essa energia. E conforme nós já falamos, um dos pontos mais importantes para ser valorizado sempre é a sua porta de entrada. Em qualquer estudo de harmonização de ambientes, em Feng Shui, a porta de entrada, ela sempre precisa estar funcionando perfeitamente, precisa ter acabamentos que valorizam aquele ambiente, e isso faz toda a diferença dentro desse nosso estudo. Aqui, as próprias cortinas que foram usadas também para trazer um pouco do calor dentro desse vão tão alto, elas ajudam a incorporar essa vontade de entrar, e não só entrar e ficar. Detalhe importante, quando nós estamos falando sobre um hall de entrada, sobre entradas. Toda a passagem do caminho que a pessoa faz ao entrar nesse ambiente sempre precisa ser absolutamente livre. Nós não podemos ter obstáculos, não podemos ter empecilhos, não podemos ter móveis que a gente precisa desviar para poder transitar. Isso é fundamental. Dentro de um estilo, eu gosto muito de valorizar o contemporâneo e o clássico, para que o ambiente tenha esse visual atemporal. Não seja algo de moda, mas seja algo que realmente traduz essa contemporaneidade que a gente pode estar trazendo para qualquer ambiente. Seja ele a sua casa, seja ele o seu condomínio, o seu escritório. Sempre escolha peças que te representam, peças que você gosta, situações que vão valorizar
E o principal, situações de ambiente que traduzem essa sua vontade de estar vivendo bem, de ser bem recebido e poder receber também aquelas pessoas que você gostaria que tivessem sempre com você.